Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para irmos desde já para o primeiro tema desta semana, que volta a ser a Ucrânia. Embaixador Seixas da Costa, como é que viu a intervenção e o dia, a intervenção de Vladimir Putin e o dia 9 de maio na Rússia? Esta intervenção no dia da comemoração da chamada Grande Guerra Patriótica estava a ser aguardada com grande expectativa, tendo em atenção que se presumia que desta intervenção pudessem chegar sinais, como tinha ocorrido com intervenções anteriores de Putin ao longo dos últimos meses, relativamente à postura da Rússia e à atitude face à Ucrânia e ao Ocidente em geral. A Rússia, de certa maneira, Putin frustrou essas expectativas ao fazer um discurso voltado para a Rússia, voltado para a sua própria população, e um discurso, de certa maneira, calmo, de certa maneira sereno, mas um discurso que combina duas coisas. Em primeiro lugar, um reconhecimento implícito que as coisas não estão a correr bem. O Putin fala das vítimas, fala das famílias das vítimas, fala do papel do Estado na família, relativamente à família das vítimas, o que é um reconhecimento prático de que houve vítimas e que a operação está a correr com dificuldades. Isso também, de certa maneira, credibiliza para junto à opinião pública russa aquilo que é o outro lado da história, que o Putin conta, que é, dizendo, nós estamos a ser objeto de uma agressão e de uma tentativa de abafamento da Rússia no quadro internacional, a Rússia está sob ameaça, e Putin depois, ao descrever essa ameaça, e isso, digamos, é o aspecto que é mais chocante para um auditor ocidental, liga, digamos, ao prolongamento no tempo, e em particular dentro da Ucrânia, da ameaça nazi e, no fundo, como que fazendo um paralelo entre o 9 de maio de 45 e o 9 de maio de 2022, com as ameaças sendo similares. Isto porquê? Porque Putin sabe que na opinião pública interna russa há a noção, que é verdadeira, de que há setores neonazis na Ucrânia. Putin potencia, no entanto, a importância desses setores neonazis e, no fundo, coloca o atual regime ucraniano como que refém desses movimentos extremistas, e isso, de certa maneira, engloba a justificação global, no sentido de dizer o Ocidente aproveita-se da Ucrânia, onde há forças neonazis, ataca-nos, nós temos que ir ali em socorro dos nossos compatriotas, e também, e há uma expressão muito interessante neste discurso que revela qualquer coisa, que é na defesa das nossas terras, o que significa também que para Putin a defesa do Donbass, e em particular a defesa da Crimeia, faz parte de uma defesa nacional. O que também, de certa maneira, estabelece uma espécie de limitação sobre aquilo do qual a Rússia está disposta a recuar, que é o Donbass. Portanto, Putin fixa claramente no Donbass uma espécie de fronteira relativamente às suas ambições. Mas é de alguma forma, não sei se fez ou faz esta leitura, é de alguma forma um discurso que se poderia chamar de retaguarda, isto é, para usar palavreado economicista, um discurso para o mercado interno. É um discurso para o mercado interno, é um discurso de segurança, no sentido da segurança possível, isto é, dar aos seus cidadãos a noção de que há aqui uma liderança. Essa liderança, no fundo, está à frente de uma Rússia que se sente, de acordo com a retórica de Putin, ameaçada pelo exterior, ameaçada pela NATO. A NATO é muito utilizada neste quadro, isto, aliás, também ressoa a uma linguagem antiga da Guerra Fria, que era sempre sistematicamente a NATO, menos até do que os Estados Unidos pontualmente. E, portanto, a noção é esta: a Ucrânia foi utilizada pelo Ocidente, através da NATO, e pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e se nós repararmos bem, já aqui comentámos, a União Europeia não é tida muito em conta por parte de Putin. Nós temos mais a União Europeia em conta na relação com a Ucrânia e com a Rússia do que a própria Rússia. A Rússia, como se aliás se viu das declarações de Lavrov quando Joseph Borrell foi a Moscovo, e portanto, no fundo é a NATO, que para a Rússia é o sinónimo dos Estados Unidos, é a utilização da Ucrânia como uma plataforma de ataque, e a Ucrânia é essa que está, digamos, marcada pelo tal regime neonazi, de acordo com a narrativa de Putin, e isso, no fundo, cola junto de um eleitorado nacionalista russo com a defesa da pátria, a Rodina, como se diz em russo. E isso, Putin fez esse discurso, um discurso para dentro, claramente.
Mas também um pouco na defensiva, não lhe pareceu? Isto é, talvez se as pretensões russas, vamos especular um pouco, se as pretensões russas fossem para lá da Ucrânia, talvez tivesse sido a altura de Putin ter feito um discurso mais patriótico, mais empolgante, no sentido da continuação da aventura. E Putin teria todo o interesse em conseguir qualquer vitória e apresentar como uma vitória, ainda por cima do dia da vitória, porque Exato. os nazis. E, portanto, Putin claramente não tinha nada para apresentar. Não é a Certo. destruição de Mariupol, que não é o status quo, e não é, em particular, o número de vítimas militares, que não se sabe bem, andarão entre 12 mil ou 15 mil, aquilo que é a destruição de material extraordinário, porque depois aqui também há uma ironia, António, que é, há uma grande parada em Moscovo, na Praça Vermelha, com material militar altamente sofisticado, e ao mesmo tempo há uma derrota, ou pelo menos uma não vitória, na Ucrânia. Mas então, qual é a lógica disto? Então, se tinham material tão bom, tão sofisticado, tão avançado, então provavelmente a situação na Ucrânia devia ser um simples passeio. E, portanto, É tão bom que não é para estragar. é uma contradição profunda. A cartada nacionalista no plano interno continua, com o apoio da Igreja, com o apoio dos setores mais conservadores e com o apoio maioritário dentro do Parlamento, desde o antigo Partido Comunista até ao próprio partido de Putin. E, portanto, Putin está à vontade no plano interno. E as notícias sobre a sua morte são francamente, política, naturalmente, são francamente exageradas até ao momento. Não parece que Putin sofra, aliás, como se viu, de certa maneira, embora estas manifestações sejam muito controladas, etc., mas não parece que sofra de um grau de desprestígio interno muito grande. Pois, claro. Enquanto ele puder dizer que tudo aquilo que corre mal é devido ao inimigo, e que o inimigo é uma mistura entre ucranianos e a NATO, ele vai sobrevivendo. No terreno, como é que viu o facto de, aparentemente, apesar de tudo, a viagem de António Guterres ter algum significado no salvamento de pessoas, que era, no fundo, aquilo que mais importava? Nós temos que perceber que as Nações Unidas não são só um elemento de paz e guerra, são também Claro, um elemento de defesa das pessoas. E claro. ao longo dos últimos anos, as Nações Unidas têm elas próprias evoluído num sentido de reforçarem aquilo que é a sua capacidade de defesa das populações civis, das populações indefesas, e isso tem sido um trabalho notável. E as Nações Unidas, que já tinham, como aliás António Guterres tinha dito logo no início, 1.400 pessoas na Ucrânia a trabalhar, montaram em 2 dias, 3 dias, uma operação extraordinária que conseguiu libertar centenas de pessoas que estavam metidas no complexo de Azovstal em Mariupol. Isto foi um trabalho extraordinário. E nós temos que perceber que as Nações Unidas também são isso, são a pleiade de organizações, de estruturas que existem à sua volta e que funcionam para o bem das pessoas. Há uma coisa de que eu já falei aqui há tempos, mas volto a sublinhar, que é a questão das operações de paz, que as Nações Unidas desempenham desde os anos 60. As operações de paz que nem sequer estão na Carta das Nações Unidas. Nunca se falava na Carta das Nações Unidas, não fala em operações de paz. São precisamente aquilo que as estruturas das Nações Unidas conseguem consensualizar, no sentido de colocarem em defesa das populações forças militares neutras que possam aqui ou ali criar a proteção dessas mesmas populações. Portanto, António Guterres fez o que tinha a fazer, fez-o bem, e eu acho, vou-lhe dizer mais, acho que o papel de António Guterres e o modo como tem deixado os seus sinais, porque ele não deixou os sinais só na Ucrânia, ele foi imediatamente a seguir para a África, que é um continente onde vai ter lugar uma das tragédias imediatas que tem a ver com a ajuda alimentar e tem a ver com a cessação dos cereais que vinham da Rússia e da Ucrânia. Foi à Moldova, agora, que é um país que está muito frágil e que está ameaçado pelo contágio da guerra na Ucrânia. António Guterres está a ter uma atividade que a mim parece louvável. É uma pergunta que obriga a alguma especulação, mas ainda assim pergunto-lhe, faço-lhe, acha que o discurso de Putin tornou mais próxima ou adiou ainda mais eventuais negociações entre a Ucrânia e a Rússia? A sensação que eu tenho, António, é que neste momento ninguém quer negociações. Certo. A sensação que eu tenho é que Mantém-se, portanto, a para a situação. Ucrânia acha que está num momento de alguma euforia relativamente ao conjunto de vitórias que foi tendo no terreno e pelo menos travar o avanço dos russos. Os Estados Unidos não querem claramente, digamos, uma situação de compromisso que possa significar uma vitória
ainda que parcial, da Rússia. A Rússia acha que ainda não tem os seus objetivos conseguidos, isto é, a estabilização da sua zona de segurança, que é o Donbass, e provavelmente a parte sul da Ucrânia. Na parte sul da Ucrânia vai ficar, a meu ver, revelação da força russa. Isto é, será que os russos conseguem isolar a Ucrânia? Já o conseguiram no Mar de Azov, também no Mar Negro. Se conseguirem fechar tudo até à Moldova, isso significaria uma grande força da Rússia. Eu acho que aí se vai ver. Eu vou dizer com toda a franqueza e antecipando o que vamos aí provavelmente discutir durante meses. Nós vamos ter uma guerra, uma paz podre. Vamos ter uma parte da Ucrânia continuadamente, como já estava, aliás, em fevereiro, ocupada por russos ou pró-russos, neste caso por russos com a legitimidade, entre aspas, dada pelo facto de terem sido chamados pelas duas novas repúblicas. Vamos provavelmente ver uma buffer zone, uma zona de almofada entre as tropas ucranianas, cada vez mais reforçadas pelo Ocidente, e as tropas russas, e depois, no fundo, na parte sul, é que vamos ver a chamada linha de contacto e as escaramuças, e a Rússia vamos ter uma espécie de conflito congelado, que esperemos seja de baixa intensidade. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para descermos um pouco para o sul relativamente à Ucrânia e estacionarmos no Médio Oriente. O Líbano vai entrar em processos eleitorais, sendo certo que, principalmente desde a terrível explosão em agosto de 2020, que o país parece estar razoavelmente adiado, digamos assim. É um país com graves carências, um país que, segundo dizem todos os observadores internacionais, está nas mãos da corrupção, ou pelo menos da transferência dos financiamentos externos para as mãos de quem tem o poder no Líbano, mas aparentemente aquilo que pelos menos se sabe neste momento é que o Ocidente e também a ONU continuam mais preocupados com a questão das armas que estão com certeza nas mãos do Hezbollah. Como é que vê o desfecho de mais estas eleições no Líbano, Sr. Embaixador, sendo certo que, como em outras situações anteriores, pode ser que nada mude, fique tudo na mesma? Nós já aqui uma vez analisámos com algum pormenor aquilo que é a estrutura institucional e constitucional do Líbano, que é absolutamente atípica. Eu julgo que não há no mundo uma outra estrutura deste género, porque é uma estrutura que ao mesmo tempo contempla uma separação, uma divisão de poderes entre cerca de 9 entidades religiosas, de confissões religiosas. E ainda por cima, e depois uma outra para outras minorias. Isso dá lugar, pensaram na altura os constitucionalistas e os políticos libaneses que isso resolvia o problema da multiplicidade étnica dentro do Líbano, que funcionava por votações de maioria, que era um parlamento normal de voto maioritário, e decidiram fazer essa votação por voto proporcional, ligando às várias comunidades. E é um caos total. Tem sido um caos total ao nível da própria gestão do Líbano. O Líbano é um país que vive tutelado por forças exteriores e vive, como o António disse, marcado pela existência de uma elite com forte corrupção e que muito rapidamente coloca o dinheiro no estrangeiro quando as coisas começam a correr do modo que não lhes interessa. Tem dentro de si uma espécie de um Estado dentro de um Estado, que é o Hezbollah. O Hezbollah é uma força paramilitar de obediência xiita, muito próxima do Irão, que se confronta politicamente com as forças sunitas que estão mais próximas da Arábia Saudita ou até da Turquia. O Hezbollah tem um exército que há quem diga que se equipara ao próprio exército do país. O Hezbollah tem escolas, o Hezbollah tem saúde pública, tem saúde privada, digamos, pública não privada. O Hezbollah é um Estado dentro de um Estado. Numa lógica que é muito típico deste tipo de organizações, eu vou usar a expressão sem sentido pejorativo, totalitárias, porque tomam conta da vida global dos cidadãos. Transversais. E por outro lado tem zonas onde ninguém vai. O exército libanês não vai. O que significa, portanto, que o Estado tem a sua soberania limitada. Esse mesmo Estado
vive balcanizado, se assim se pode dizer, por esses grupos sectários que tomam conta destes variados ciclos. E nós, se nos lembrarmos que o presidente do Líbano, uma vez foi à Arábia Saudita e ficou preso na Arábia Saudita pelo governo da Arábia Saudita, Saad Hariri, que no fundo parece ter a tutela da ala sunita, nós pensamos que isto de facto é um país falhado. É um país que já foi uma joia do Próximo Oriente. É curioso que os franceses, que têm uma tutela e uma ligação muito forte ao Líbano, nunca dizem Médio Oriente quando se refere ao Líbano, dizem Proche-Orient, o Próximo Oriente. Dividem o Médio Oriente em Próximo Oriente e Médio Oriente. E tem uma profunda ligação à França. E neste momento vive um ciclo de tragédia, vive um ciclo de pobreza. 2/3 da população vive abaixo do nível mais baixo de pobreza. Tem uma crise interna brutal em matéria, em todas as áreas da educação, dos transportes, uma crise energética imensa, que a certa altura fazia com que não houvesse combustível nas próprias cidades, uma crise em termos de ordem pública muito forte, e tudo isso foi acumulado com a tragédia que o António referiu, que foi uma explosão acidental, tudo indica, mas por falta de cuidado, de explosivos explosivos de natureza agrícola, que estavam no porto de Beirute, que de repente criaram uma tragédia sobre a cidade, matando 200 e tal pessoas, destruindo uma cidade que já estava ela própria com graves problemas ao nível infraestrutural. Toda esta tragédia cria digamos, um terreno em que estas eleições, que aparentemente vão ter uma grande abstenção, há uma grande desilusão, em particular por parte da comunidade sunita, e isso faz com que muitos meios internacionais que têm medo do Hezbollah achem que o Hezbollah pode aproveitar isto para subir na sua própria estrutura, na sua própria representação parlamentar. E os sunitas vivem num momento de grande divisão. Os sunitas e depois também aos cristãos, há um conjunto muito variado de estruturas, algumas delas ligadas à antiga riqueza do país, era uma das sedes do mundo financeiro árabe, Exato. no certo momento, do Médio Oriente, e hoje está completamente destruída, a estrutura está toda descalibrada, o próprio sistema do Estado não funciona, os serviços públicos estão num caos e há um ambiente de mal-estar, de descrença, em que se soma também, ainda por cima, mesmo neste quadro, a corrupção. E aparentemente, neste momento, vive-se aquilo que é normal nestes países em situações similares, que estão à espera de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, esse que pôs já um conjunto de condições que são profundamente drásticas, enfim, para o dia-a-dia do país, e que também quer, ao que parece, uma reforma da Constituição. Criar um consenso para uma reforma da Constituição é algo complicadíssimo. Parece-lhe, portanto, que, como alguns dizem, o país basicamente não tem viabilidade enquanto tal. O país vai andando, como se costuma dizer. Exato. Há uma sombra sempre sobre este país, que é a Síria. A Síria considera o Líbano na chamada Grande Síria. E nunca se reconciliou verdadeiramente com a autonomia do Líbano. Só que a Síria está num tempo de alguma fragilidade ela própria, ainda por cima agora em que a mão e a ajuda russa são capazes de ter algum tremor, e portanto não vemos em que medida é que a Síria pode nestas circunstâncias pesar no quadro interno. Há quem diga que o Irão pode estar a jogar um pouco mais na sua expressão através do Hezbollah, e portanto há uma grande preocupação na comunidade internacional sobre o que é que sairá destas eleições de 15 de maio, mas ninguém tem grandes expectativas, infelizmente. Claro. O Irão pode de alguma forma estar a jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo no Hezbollah e um pouco mais a sul com o Hamas na faixa de Gaza. Parece-lhe que são duas linhas que se podem cruzar em alguma altura e transformarem a região num lugar ainda mais perigoso? Sim, mas é verdade que há uma similitude e uma cumplicidade entre o Hamas e o Hezbollah, mas aparentemente ao longo destes últimos anos o Irão tem sido muito cuidadoso
na gestão das provocações a Israel, certo. fazendo-as no Líbano, e nós sabemos que Israel também tem quase sempre também é outro vizinho complicado para o Líbano, porque quando não gosta dos equilíbrios do Líbano, invade o Líbano, como já se viu, e inclusivamente fez chacinas, Shatila no passado. Normalmente o Irão não se envolve muito nas questões da Palestina. Há uma certa simpatia, mas não se envolve muito porque aquele equilíbrio entre Israel e o Irão já é suficientemente complicado Exato. para, para, para trazer o Irão para dentro da própria estrutura da Palestina. Uma última questão, Sr. Embaixador, exatamente tendo ainda a ver com Israel. O governo israelita está a passar por uma fase de grande complicação política interna. Como é vulgar, Exatamente, exatamente. dada a sua Eh, complexidade, a Constituição obriga a entrada Claro, de um conjunto variado de partidos e alguns são perfeitamente contraditórios uns com os outros. Foi um exatamente. milagre pontual apenas para afastar Benjamin Netanyahu. Exato, que arrisca voltar ao poder se esta coligação, onde realmente está desde a extrema-direita israelita até aos partidos de expressão árabe israelita, é realmente complicado. Mas a pergunta que eu gostava de fazer é esta: perante este cenário de alguma dificuldade política em Israel, o governo pode cair na tentação de ser mais, de parecer e mostrar-se mais musculado com o Líbano, se as coisas no Líbano não correrem ao agrado de Israel? Sim, pode acontecer, mas normalmente Israel atua no Líbano quando há provocações no sul do Líbano face ao norte de Israel. E Bom, tem uma provocação é uma coisa que é simples de provocar, digamos assim. e de montar. Mas uma entrada no Líbano implicaria ter, digamos, o dia seguinte, isto é, fazer o quê, apoiar o quê? Às vezes Israel quer diminuir a pressão que existe ali nas comunidades que estão imigradas, como é sabido, desde 1948, ali, e os grupos palestinos que ali existem. Não me parece que Israel se sinta muito tentado. O que se pode ser tentado neste momento em que as atenções das cadeias internacionais de televisão estão voltadas para a Ucrânia é, como sempre acontece, isto já aconteceu no passado tantas vezes, desculpem a expressão mais prosaica, é molhar a sopa na faixa de Gaza. Faz Exatamente. sempre parte disso. E sempre se disse, aliás dissemos-lo aqui nessa altura, que uma coligação de governo israelita com um partido árabe tem sempre um limite, e o limite era uma atuação mais musculada na faixa de Gaza. Se Claro, essa atuação vier até lugar, naturalmente o Partido Árabe ou desaparece, ou então deixa de poder argumentar com a sua própria lógica. Portanto, claro. eu acho que Israel, nesta fase, vai deixar andar a situação no Líbano. Muito bem. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para irmos bastante mais longe, até à Oceania, mais propriamente até às Ilhas Salomão, onde aparentemente a China pretende instalar uma base militar que, como é evidente, tanto a Austrália como os Estados Unidos, neste momento conluiados, digamos, no AUKUS, não estão nada interessados em que semelhante coisa venha a acontecer. É mais uma região que tenderá a ficar sob forte pressão nos próximos tempos, não lhe parece? António, é muito curioso que quando a Rússia diz que não quer uma intromissão dos Estados Unidos e dos países da NATO dentro de um país como a Ucrânia, e que a Ucrânia tem todo o direito de fazer as suas alianças no plano internacional que queira, ao mesmo tempo os Estados Unidos e a Austrália digam que um determinado país nas ilhas do Pacífico não tem o direito de fazer uma aliança com a China e de criar condições para uma base militar e para uma cooperação militar com a China. Quer dizer, Claro, as coisas são um bocadinho irónicas neste aspecto. Dá a ideia exatamente. que só funcionam para um lado. As Ilhas de Salomão são uma coisa muito pequenina ali, são uma coisa de 600 mil habitantes, são 9 ilhas e depois umas centenas de pequeninas ilhotas,
que vivem desde há uns anos para cá numa grande conflitualidade interna, porque há problemas de natureza étnica entre ilhas, que têm a ver com os imigrantes, que têm a ver com a população originária, e tem havido, por parte do governo, uma grande dificuldade da própria gestão. E é verdade que no passado pediu auxílio à Austrália, quer policial, quer até militar, para estabilizar a situação interna. É um poder frágil. Essa fragilidade, nos últimos tempos, voltou-se, digamos, um pouco contra a Austrália, isto é, o governo das Ilhas Salomão decidiu, em primeiro lugar, um sinal que se tinha visto e que eu devo confessar que vi na altura e não fiz qualquer interpretação, que foi deixar de reconhecer a China de Taiwan e passar a reconhecer a China de Pequim, coisa que aconteceu pelo mundo nos últimos anos com imensos países. Temos o caso, aliás, de Santo Tomé e Príncipe, em que isso aconteceu. E isso traduziu, estas coisas nunca são por acaso, são com acordos financeiros, são com um conjunto de variáveis que naturalmente ajudam a mudar a opinião. E numa certa altura verificou-se que a China fez um acordo cujos contornos exatos ainda não se conhecem, mas já o fez. Um acordo que permite a passagem e a estadia por algum tempo de barcos militares chineses, e alguns acordos complementares de natureza económica e de cooperação. Isso alertou a Austrália, porque a Austrália, e aqui voltamos outra vez à questão da Ucrânia, a Austrália considera aquilo junto da sua zona de influência. Exato. E os Estados Unidos, que têm uma relação muito grande com a Austrália e que se preocupam quase sempre com as zonas de influência, particularmente quando é a sua própria, olharam para aquela questão com preocupação. Inclusivamente há uma declaração de um diplomata americano nas Nações Unidas dizendo que tirarão as devidas consequências no caso de determinadas linhas se passarem. Bom, os Estados Unidos, como é sabido, vivem neste momento numa tentativa de reforçar a sua aliança com os parceiros do Indo-Pacífico, no sentido de conter aquilo que consideram ser a expansão chinesa, e naturalmente viram com muito maus olhos esta ação chinesa junto das Ilhas Salomão. E em particular, num tempo em que a Austrália está numa atitude de agressividade crescente face à China. Nós sabemos que havia uma grande ação de natureza comercial, por exemplo, chinesa dentro da Austrália, que a China representa um bom mercado para a Austrália, e não obstante isso, a Austrália colaborou ao lançar uma ação que é manifestamente uma ação anti-chinesa, que é o AUKUS, que é a ligação com o Reino Unido e com os Estados Unidos, no sentido de criar uma espécie de aliança estratégica contra a China. Não é de agressividade militar, mas de contenção militar. Há uma grande preocupação em todos os parceiros americanos na área relativamente ao papel da China no mundo. E ao papel da China naquela área, começará por ali. Estamos a falar de Indonésia, do Japão em particular, começar logo pelo Japão, mas também a Austrália, mas também a Indonésia, a Coreia do Sul, extraordinariamente. E depois num outro setor, a Índia, que tem com os Estados Unidos um outro modelo, que é o Quad, em que está envolvido também o Japão, e que vive também nessa preocupação estratégica. Os Estados Unidos têm estado, nos últimos 2 meses, relativamente silenciosos face à vertente, ao track chinês. Porquê? Por causa da Ucrânia. Mas a questão que seja a questão da Ucrânia, a questão essencial da ação americana à escala global em termos adversariais é a China. No plano comercial, no plano militar, no plano da expansão de interesses estratégicos. E, portanto, os Estados Unidos vêm aí. E por isso mesmo, esta questão microscópica relativamente às Ilhas Salomão, de que nós nunca ouvimos falar durante a Segunda Guerra Mundial, foi ali a grande batalha de Guadalcanal, em que as tropas dos Estados Unidos e do Reino Unido, creio eu, batalharam contra o Japão naquela altura. É um antigo protetorado britânico. Tem muito a ver com aquele conjunto de ilhas que ali existem. Há 15 países naquela zona do Pacífico, que em princípio estão sossegados, mas naturalmente a partir do momento em que se desequilibram as forças, isso vai alertar o grande parceiro dali da região, que é a Austrália, que é um país que está curiosamente
eu diria quase como a Turquia, está a readquirir uma certa maturidade de afirmação geopolítica. Parece-lhe que a China está a fazer aquele papel do vamos fazer qualquer coisa enquanto os outros tipos estão distraídos, os outros tipos, os Estados Unidos? Pode ser assim, quer dizer, a China faz uma diplomacia silenciosa aí e em vários sítios. Repara, a própria nova Rota da Seda, aquele plano antigo de expansão em matéria de infraestruturas, também fazia parte disso. Era uma espécie Claro. de crescimento silencioso, teoricamente não agressivo, mas que no fundo põe em causa os equilíbrios pré-existentes. E a China provavelmente vai fazendo isso ali e provavelmente até o estará a fazer com outros países, em muitos cenários africanos, até latino-americanos. A China está a atuar, mas os Estados Unidos não estão desatentos a isso. Resta saber, às vezes, se vale a pena confrontá-los nessa matéria. Mas são as chamadas, o professor Adriano Moreira chamava a isso, as zonas de confluência de poderes. As zonas de confluência de poderes, de vez em quando, vêm ao de cima. Exato. Muito bem, muito obrigado, embaixador Seixas da Costa. O programa de hoje fica por aqui. Veja ou reveja esta e outras emissões no site da JTV, onde tem também disponível e nas principais plataformas de streaming o podcast do programa. Até para a semana. Obrigado.